Bom, antes de eu entrar propriamente no tema dessa segunda palestra, eu queria somente dar duas rápidas pinceladas. Primeira coisa, nós precisamos entender que a política ou ideologia de gênero, ela não é só fruto de uma ação socialista. Ela também é fruto de uma ação dos chamados metacapitalistas ou liberais. Tá? O que é essa história de metacapitalistas ou liberais? São pessoas que enriqueceram tanto, mas tanto, que hoje eles têm mais dinheiro do que qualquer pessoa na face da Terra. Eles já se julgam superiores ao sistema capitalista. É o pessoal da Fundação Ford, pessoal da Fundação MacArthur, pessoal da Fundação Carnegie, pessoal da Fundação Rockefeller. Todo esse pessoal, eles já estão acima daquela classe capitalista endinheirada. Eles já são multibilionários. E eles também têm interesse em manipular o comportamento das pessoas. Eles também querem fazer o que a gente chama, né? O que a gente não, o que eles chamam, né? De reengenharia social. E um dos pontos dessa reengenharia social é justamente a questão da ideologia de gênero. Né? O Lelo mostrou para nós a questão do Dr. Kingsley Davis. O Kingsley Davis, ele é um sociólogo de matriz liberal, metacapitalista, a serviço das fundações. Porque foi por meio da atuação dele que ele conseguiu mudar a mentalidade das fundações. Tá? Isso é um assunto muito aprofundado, caberia uma outra apresentação, uma exposição nossa, pode ser feito em outro momento, tá? Mas no momento eu queria só que vocês entendessem isso. Ideologia de gênero não é só socialista. Ideologia de gênero é liberal, capitalista, metacapitalista também. Tá bom? São os dois lados, é sempre direita e esquerda, né? O demônio mexe com as duas mãos, direita e esquerda, tá? A segunda pincelada. Quando se fala em gênero, vocês têm que ter na cabeça muito claro esse conceito. O conceito que o Lelo trouxe para nós. Qual o conceito da ONU? Vocês lembram? O princípio de Yogyakarta? Aquelas três palavrinhas que ele falou. Gênero é a experiência profundamente sentida, né, interna e individual. Essas três palavrinhas são importantes de gravar e entender. Profundamente sentida, interna e individual. Porque gênero tem a ver, na concepção da ONU, que é manipulada pelas grandes fundações, justamente essa ideia. Gênero é como eu me sinto, como eu me percebo. Não é só questão sexual, não é só tem a ver só com sexualidade masculina e feminina. Tem a ver com coisa muito mais ampla que isso. Tem a ver com uma maneira como eu me percebo internamente. Não sei se vocês já viram alguns casos que tem na Europa, que saiu até em algumas mídias, né? De pessoas que se sentem bicho, se sentem animal. Teve um caso na França, né? Que um rapaz publicou mesmo no Facebook dele dizendo assim: tem um cavalo dentro de mim. Não sei se vocês viram isso, né? Pois tem. A gente diz, tem um cavalo dentro de mim. Aí a pessoa começa a rinchar, começa a querer comer ração, começa a querer colocar aquelas, né? Não sei o nome, aquele negócio para a pessoa montar, né? Nas costas, anda de 4. Se comporta como um cavalo. Porque se sente um cavalo. Tem pessoas, teve um caso nos Estados Unidos, que eu não vou trazer o vídeo, que o vídeo vocês encontram no YouTube, é de um senhor de 50 e tantos anos, casado há 20 anos, deixou a esposa, deixou os filhos, saiu de casa, porque se sentiu uma menininha de 6 anos. Ele se percebia uma menina de 6 anos. Então ele começou a se vestir como uma menina de 6 anos, falar com uma menina de 6 anos e se comportar como tal. E aí ele foi morar com um casal de amigos que adotaram ele como menininha. Então ele se veste com uma sainha branca, se comporta como uma menininha, fala como uma menininha. Isso tudo, para os ideólogos de gênero, é gênero. Né? Tem pessoas que se sentem assim mais fortes, né? Se sentem negros. Se eu me sinto negro, caramba, eu tenho que me sentir negro, eu me sinto negro, eu estou no corpo errado, eu estou no corpo de uma pessoa branca, mas eu me sinto negro, eu tenho que consertar o meu corpo. Né? Então percebam como essa mentalidade de gênero, ela vai muito além das perspectivas de sexualidade.
ela vai para uma questão racial, para uma questão de espécie, para uma questão de faixa etária. Então a coisa é muito mais ampla do que sexo masculino e sexo feminino. E outra coisa, quando se fala em gênero, toda vez que vocês ouvirem falar essa palavrinha gênero, não importa o contexto que ela esteja, ela sempre quer dizer a mesma coisa. Experiência profundamente sentida, individual e... agora esqueci outra palavra. Profundamente sentida, interna, obrigado. Interna e individual. Então, assim, quando se fala, por exemplo, política de gênero, é a mesma coisa. Quando se fala em discriminação de gênero, a mesma coisa. Quando se fala em igualdade de gênero, é a mesma coisa de ideologia de gênero. Porque outro dia, em agosto, né, teve uma palestra, teve uma sessão lá na Comissão do Direito da Mulher, em que eles procuraram definir o conceito da palavra gênero. E eles diziam justamente isso, que quando se fala em ideologia de gênero, é problema. Mas quando fala assim em igualdade de gênero, não é problema. Mentira. Mentira. Onde tiver essa palavrinha gênero, ela quer dizer sempre a mesma coisa. De construção, de forma como eu me percebo, de maneira individual e profundamente sentida. Então, nunca essa palavra, joga essa palavra no lixo. Não use essa palavra. Use igualdade de sexo, discriminação de sexo. Não usem gênero, quando vocês se referirem à questão de sexualidade, tá? E uma última coisinha. Sempre a melhor palavra para definir gênero é ideologia. Por que ideologia? O que é uma ideologia? Ideologia é a negação da realidade. Como é que eu percebo a realidade? Como é que eu percebo que eu estou aqui nesse auditório? Como é que eu percebo que eu estou diante de vocês? Pelos meus sentidos. Pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelo meu tato, pelo meu olfato, né? Assim eu vou conhecendo a realidade. Isso entra pelo meu corpo, chega até o meu intelecto. Então, o meu intelecto, por um exercício racional, percebe a realidade. E diz, e fala a realidade. Aí eu compreendo a realidade, eu faço juízos da realidade, eu vejo se a realidade é boa, assim, o que é bom, o que é mal, e assim eu vou conhecendo o mundo que me cerca. O que é isso? Isso se chama percepção da realidade, ou percepção da verdade. Então, a realidade, na verdade, o meu pensamento, o meu intelecto se adequa à realidade. Na ideologia acontece o contrário. Na ideologia é a realidade que se adequa ao meu intelecto, ao meu pensamento. De que forma? Ora, eu nasci homem, mas eu não me percebo homem. Eu acho que eu estou no corpo errado. Então, quer saber? Eu vou me corrigir. Sabe por quê? Porque o meu corpo tem que se adequar à minha mentalidade, ao meu pensamento. Ou seja, o corpo que tem que se subordinar ao meu pensamento, ao que eu quero. Não é o meu pensamento, não é meu intelecto que se adequa ao meu corpo, que é a realidade. É a realidade que tem que se adequar à minha mentalidade. Entenderam a diferença? Então, essa é a diferença entre percepção da verdade, da realidade e a ideologia. Então, a melhor palavra para definir gênero é ideologia de gênero. Porque, no fundo, ela é sempre uma ideologia. Ela sempre nega a verdade, nega a realidade. Tá? Então, dito essas pequenas coisas, vamos falar agora brevemente de algumas dicas práticas de como combater a ideologia de gênero. Diante do que nós falamos, né, o que o Lelo falou, e agora, José? Quem poderá nos defender, né? De onde vocês acham que vem a solução para esse problema? Porque todo problema tem uma solução, não tem? Se eu perguntasse para vocês, de onde vem a solução para a ideologia de gênero? Antropologia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém mais? A antropologia é um caminho. É um caminho. Mas
existe um instrumento primordial que eu não posso abrir mão. Sabe como se chama? Tá clareando mais? Solução? Papai e mamãe. Depende de vocês, né? Depende de vocês. A responsabilidade maior e primeira para derrubar a ideologia de gênero na sociedade é do papai e da mamãe com a sua criança, né? Então é importantíssimo o protagonismo do pai e da mãe, né, para solucionar essa questão. Primeiro ponto. Algumas medidas contra gênero. Primeira medida: informe as pessoas a respeito do conceito verdadeiro de gênero e de suas origens. O objetivo dessa palestra, dessa tarde de formação aqui com vocês, é para que vocês tenham a correta informação sobre o que é ideologia de gênero. De onde veio essa palavrinha? Quem pensou? Como é que evoluiu? Como é que se chegou até hoje? Qual o caminho que isso fez? Qual o objetivo disso? Quem está por trás disso? Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, né? Essas palestras, elas vão ser gravadas, estão sendo gravadas. Vão estar disponíveis depois no site do Instituto Conservador, né? Então você digita no Google Instituto Conservador Brasília e você pode acessar essas palestras. É importante que nós conheçamos o gênero a partir das fontes corretas. Nesse sentido, por isso que nós estamos dando para vocês esses materiais que vocês têm nas mãos, né? O Agenda de Gênero, o Caindo no Conto do Gênero. Por favor, leiam isso com calma. Não só leiam, expliquem isso para as outras pessoas. Tirem cópia desse material e entregue para os outros. Então você está assim no barbeiro, está conversando com o barbeiro, cortando o cabelo, né? Salão de beleza. Ah, você ouviu falar de gênero? Pois é, então, ó, lê isso aqui, ó. Dá para ele. Tira uma cópia do Agenda de Gênero e entrega para ele. Você está no ponto de ônibus, batendo papo. Ah, sabe o que é gênero e tal? Tira da sua mochila, dá para ele uma agenda de gênero. Dá no seu ambiente de trabalho. Distribui no seu colégio, você que é professor. Nós temos que espalhar o que é o gênero para todo mundo, porque a estratégia deles é trabalhar como se fosse um submarino que vai silenciosamente debaixo das águas, sem percepção. A gente não vê o submarino se movimentar. Quando a gente vê o submarino, já encheu de mina toda a região. A gente não percebeu, prontos para explodir. É assim que eles estão fazendo conosco. Então, uma arma forte que nós temos, justamente, é descortinar essa política, que, na verdade, é só um grande véu, trazendo um lacre de discurso de antidiscriminação, de igualdade, de defesa do homossexual, de defesa da mulher. Vocês viram que não é nada disso. Não é nada disso. Então, o nosso papel, nós que estamos aqui hoje, nesta tarde, é levar essa informação para as pessoas que elas não têm. Tá? Um outro material que eu queria falar para vocês, esse livro aqui. Quem quiser depois pode dar uma olhada. Jorge Scala, um advogado argentino, excelente, chamado livro Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. Para quem quiser se aprofundar no tema, esse livro é excelente. É excelente, tá? E também eu recomendo, vocês procurem no YouTube palestras de ideologia de gênero do padre José Eduardo, professor Felipe Neri e professora Fernanda Tactani. Fernanda Tactani, o Tactani é T-A-K-I-T-A-N-I. Tactani. Estão entre as melhores pessoas que mais conhecem o que é a ideologia de gênero. E elas falam de maneira profundamente científica, séria e honesta o que é a ideologia de gênero. Então, se nós nos munirmos das ferramentas certas, a gente consegue difundir na sociedade o verdadeiro conceito do que é essa ideologia de gênero. E aí as pessoas vão se imunizando contra isso, né? Então, a primeira dica:
informe as pessoas a respeito do conceito verdadeiro de gênero e de suas origens, tá? Segundo, isso aqui é importante, procure evitar o uso e incentive outros a não usar a palavra gênero quando se referir à sexualidade humana. Por exemplo, prefira sempre sexo masculino a sexo feminino, do que gênero masculino e gênero feminino. Prefira identidade sexual à identidade de gênero. Então, gente, isso aqui é muito grave. Nunca usem a palavrinha gênero quando vocês se referirem à sexualidade humana. Nós vimos pela exposição do Lelo que ele falou do Michel Foucault, não falou? Michel Foucault é um dos principais ideólogos, filósofos marxistas. E o que Foucault dizia? Ele dizia que para subverter a sociedade, para subverter a cultura, é preciso mexer nos discursos. É preciso mexer nas palavras, na linguagem. Porque se nós não tivermos controle do que a gente fala, vai acontecer isso aqui, ó. No começo, os termos sexo e gênero serão utilizados como sinônimos. Depois, quando as pessoas já se acostumaram a utilizar a palavra gênero, vai se acrescentando imperceptivelmente um novo significado. Sexo construído socialmente. O processo final será que todos aceitarão gênero como uma autoconstrução livre da própria sexualidade. Então perceba que uma coisa séria. Eles querem jogar, eles disseminam gênero, né? A gente está às vezes vendo um artigo, o artigo fala sobre masculinidade e feminilidade, já aconteceu comigo. Fala tudo direitinho. Fala da diferença de homem e mulher, a importância do papel do pai, a importância do papel da mãe, o homem que transmite segurança, a mulher que transmite delicadeza. No final fala assim, mas é necessário lutar pela igualdade de gêneros. Quem não conhece gênero, o que a pessoa vai pensar? Ah, gênero é tudo aquilo que ele falou no início do texto. Gênero é homem masculino, gênero é mulher feminina, tudo certinho. Qual o problema com gênero? Só que eles querem primeiro que nós nos acostumemos com essa palavra, pensando que ela se trata diferente, trata realmente de sexo biológico, masculino e feminino. Eles querem que a gente pense isso. Quando a gente estiver acostumado com usar ela e fala gênero como se fosse uma coisa normal, aí eles vão começar a mexer no conteúdo delas, porque ela já incorporou no nosso vocabulário. Aí gênero já não é mais o sexo biológico. Gênero vai ser a autoconstrução livre da própria sexualidade. Então nós temos que arrancar essa palavra da nossa vida. Quando se refere à sexualidade, é sempre sexo, ponto final, né? E é assim que eles trabalham, né? Eu tirei esse texto desse livro aqui, do Jorge Scala, tá? É importante nós estarmos atentos para isso e ensinar os outros também a não usarem o termo gênero, tá? Então tá. Terceiro ponto. Crie o hábito de contar para seus filhos, desde cedo, histórias sobre a vida dos santos. Por que eu falo isso? Essa dica não foi dada por um padre, nem por uma irmã. Essa dica aqui foi dada por um pedagogo profissional, católico, mas um pedagogo, em que ele tem a experiência como professor de orientar as famílias que ele atende e de fazer isso com os filhos dele em casa. Ele tem 5 filhos, se eu não me engano. Toda noite ele lê para eles esse livro aqui, ó. Na Luz Perpétua. Esse aqui é o melhor livro de santos que existe. Eu aconselho profundamente vocês a comprarem ele, tá? Ele está disponível nesse site aqui, neble.com.br. Ele é em 2 volumes, tá? Aqui eu só trouxe o volume 1, que é o volume que vai de janeiro a junho, e o volume 2 vai de julho a dezembro. É um santo por dia. É o calendário da igreja para os santos. Então ele tem, todo dia, ele conta a história da vida de um santo. Ele fala da infância, fala da vida
e fala da morte desse santo. É importante falar da morte do santo, porque já prepara a criança para o senso do transcendente, para o senso de que existe algo a mais, que nós chamamos de céu. Porque o mundo de hoje é um mundo muito materialista. As pessoas querem fazer a gente acreditar, desde criança, que a nossa realização, a nossa vida toda, se baseia e tem sentido só nesse mundo. E esse livro, ele justamente já prepara a criança desde cedo a viver a vida dela em função da eternidade. Isso desperta nela noção de transcendência, noção de fé, espírito de superação, espírito de fortaleza. Quer dizer, porque desperta nela um ideal de vida maior do que as coisas desse mundo. Isso é fundamental para a criança na hora que ela enfrentar depois momento de frustração. A gente sabe que a nossa vida, ela não é só mar de rosas de alegria, né? Tem tristezas e tem frustrações também. A diferença de um homem que não sabe lidar bem com as frustrações com aquele que sabe, é porque aquele, na infância dele, teve o correto referencial. E a história da vida dos santos é uma vida real. Os caras, os santos, viveram nessa terra. Foram pessoas de carne e osso, como você e como eu. Pessoas frágeis, que passaram pelas mesmas experiências que nós. Existiram como nós. Se eles que são pessoas de carne e osso puderam amar a Deus e ter uma vida sublime, nós também podemos. Nós também podemos. É melhor contar a história de santos do que contar a história de um super-herói, do super-homem, do Homem-Aranha. São personagens fictícios, né? Que não existiram na vida real. Mas o santo existiu. E a gente sabe de cada milagre, né? Cada milagre de vida de santos, né? Eu não vou entrar no mérito aqui porque não é o objetivo da palestra, mas esse aqui é um excelente material. É o primeiro que eu recomendaria, tá? Tem esse site aqui também muito bom, Guiebal. Aqui vocês podem encomendar diversos livros de santos também. Não são caros, tá? São bem baratos. E tem vários santos aqui também, viu? Eu recomendo muito que vocês, depois, com o tempo, conheçam esse site. apostoladomariano.com é um site também muito bom, só que ele permite, a vantagem dele, que ele permite baixar o livro em PDF, gratuitamente. O porém é que os livros são em espanhol, né? Se alguém quiser se aventurar, mas espanhol não é tão difícil, né? Quem sabe, assim, quem já conhece não acha tão dificultoso assim, né? apostoladomariano.com, tá? Já copiaram? Copiaram o segundo também? Querem que eu volte? Não? Mais uma dica aqui. Quarta dica. Faça o acompanhamento cotidiano do conteúdo ministrado na escola, para ver o que está sendo ensinado a seus filhos e estabeleça diálogo frequente com eles. Gente, isso aqui é muito sério, muito sério. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês, coisa rápida, de uma coisa muito grave que está acontecendo em nível mundial, que a gente não sabe às vezes o que está acontecendo por aí. É o seguinte, é um vídeo feito por uma ONG norte-americana chamada Family Watch, se eu não me engano, que o nome é esse, que é uma ONG formada por pais que eles monitoram a política educacional nos Estados Unidos. E eles fizeram um documentário de 35 minutos. Aqui tem um vídeo de 11 minutos, mas eu não vou passar os 11 minutos, porque esses 11 minutos é o resumo dos 35. Vou passar só alguns trechos, em que ele fala exatamente em que consiste essa política educacional da ONU. A ONU está manipulando as nossas crianças, tá? As legendas são em espanhol, mas dá para entender, tá? Qualquer coisa eu traduzo depois aqui o vídeo para vocês.
Guerra contra a Infância, o nome do filme. A Agenda Educacional Sexual Integral. This is definitely an attack. It will affect your child rearing. It will affect your education system. Que as crianças são sob ataque. A educação das crianças está ameaçada. This is instructions for the teacher in the classroom to ask her or his students. Questionário para as crianças. Sexual feelings. What is abstinence? O que é abstinência? And here are some answers. Oral Qual é o sex, sentimento sexual? anal sex, massage, as respostas, ó. touching each other's genitals, saying Sexo I like anal, you. massagem. What they're doing is equating all these things. Saying I like you is equal to anal sex. Perguntando o que é sexo anal, pornografia, masturbação. But yet we want our 4th grade children to be looking at this book. In the name of sexuality education, children are seeing obscene materials that have been ruled by Congress and by the Supreme Court impossible to show to children. An Material online impróprio para as CSC program for crianças. African youth called The World Starts With Me tells children that sexuality includes oral sex and masturbation. It then tells them it's their Ok, own choice. inclui educação to lose sexual, their sexo virginity. oral, It shows masturbação. children pictures of naked girls and boys in various stages of development. Meninos, meninas and then sem ask them roupa. to point out differences in their private parts. Parents likely will never know, as it is all done online away from home. They have elementary students as young as 9 years old. Then they teach them how to wear a condom. And they have Ensino para crianças de 9 anos como usar preservativo, feminino no caso, né? Masculino também. Como colocar sem o consentimento dos pais. Negotiating sexual encounters with other students. For example, there are statements like this: "Can I take your shirt off? It makes me hot when you touch me here. Is it okay if I take my pants off?" Qual o jeito que você me toca que você gosta mais? Um aluno pergunta para o outro. Comunidades que não têm nada ainda vão ensinar esse lixo para eles, né? Educação sexual nas Nações Unidas. On the UN floor. I told them how Planned Parenthood was passing out a booklet for HIV positive youth. Planned Parenthood, IPPF, a multinacional do aborto, está patrocinando esses materiais. It teaches about sexual pleasure through masturbation with same-sex partners and even if you are drunk. This pamphlet called Healthy, Happy and Hot tells young people that you have the right not to disclose your HIV status to a sexual partner if you're not comfortable. It also tells young people that are HIV positive that if they decide with their partner not to wear a condom, that's their decision. Aula de preservação sexual, uso The do World Health preservativo. Organization standards for sexuality education in Europe actually suggest that children ages 0 to 4 should be given information about masturbation and given the right to explore their gender identity. For ages 4 to 6, children should be taught about same-sex relationships and respect for different norms regarding sexuality. Né, a questão da masturbação. The interests of organizations like UNFPA, Essa é a fundação, Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais. UNFPA has tried to convince my country to change our positions on issues such as reproductive rights and comprehensive sexuality education. Madam Chair, does the UNFPA Estão forçando essa ilhazinha na América Central a aderir a essa política sexual para as escolas. Estão forçando ela. A UNICEF, né? On page 89 of a UNICEF-published Sexual and Reproductive Health Manual, UNICEF listed situations in which one can obtain sexual pleasure that included sexual responses directed towards inanimate objects, animals, minors, and non-consenting persons. In the context of the Sustainable Development Goals that determines the agenda for the next 15 years, the voice is Objetivos da ONU, né? Objetivos do milênio. Inclui a questão da educação de gênero também. The outcome documents on what is established, what is negotiated at the UN. Some of the objectives of the UNESCO Sexuality Education Guidelines include teaching children at age 9
about sexual stimulation and the definition and function of Atingimento orgasm, and para at o age orgasmo. 15, that both men and women can receive sexual pleasure with a partner of the same Homens e or mulheres podem opposite ter prazer sex. sexual um ao outro. The It's All One curriculum, IPPF. also promoted by International Planned Parenthood, reveals the multiple manipulative tactics used to indoctrinate and sexualize children through CSE. Like other CSE programs, It's All One claims, among other things, to be evidence-based, comprehensive, human rights, gender-sensitive, and culturally appropriate education that will increase young people's responsible decision-making, to reduce adolescent rates of pregnancy and sexually transmitted Prevenção infections, de gravidez na including adolescência. HIV. It's All One, however, like most CSE programs, is really just cleverly disguised abortion rights, sexual pleasure education, masquerading as human rights, gender, and sexual and reproductive health education. Questão It do aborto. aggressively promotes abortion. With over 112 references to abortion, It's All One has an obsessive focus on sexual pleasure, mentioning sexual pleasure 62 times. It promotes multiple sex 62 acts menções a and prazer instructs sexual que a children on criança how to tem. stimulate themselves or their partner to orgasm. To explore their readiness, children fill out a worksheet that A infers criança deve decidir se children ela are quer ready ter to have sexo ou sex não. when you are feeling sexually attracted to the other person, and when you're feeling comfortable about telling the other person what feels good sexually. It teaches that human rights encompass sexual rights, including alleged rights to all persons to sexual expression and the right to seek sexual pleasure. Hooking children on sex is a multi-billion-dollar business for Planned Parenthood and other similar organizations. This is because children, or prospects, once A sexualized, IPPF tem um become orçamento Planned Parenthood bilionário customers, do governo dos dependent Estados upon their Unidos para services. promover esse Comprehensive tipo de educação. sexuality education programs are disguised under many names. They may Olha os be nomes called que eles usam. comprehensive sex or Educação sexual sexual education, integral. education on human Educação humana na sexuality, sexualidade. reproductive health Educação education, para a saúde information reprodutiva. on sexual and reproductive Informação health, sobre a family saúde life sexual. education, Educação teen para a vida pregnancy sexual. prevention, Prevenção rape da gravidez na prevention, adolescência. anti-bullying programs, HIV/AIDS Programa de bullying. prevention, and Prevenção sometimes even HIV. abstinence or abstinence plus education. Abstinência mais educação. CSE programs usually falsely Né? claim Prevenção to de be age-appropriate, estupro. evidence-based, healthy sexuality education that will prevent teen pregnancy, sexual abuse, STDs, and HIV. One of the handout. Bom, como estamos com um tempo curto, eu não vou passar todo o... Mas vocês podem procurar pôr no YouTube esse vídeo, ele está disponível lá, tá? É só para a gente ter uma ideia de fato quais são os problemas que nós enfrentamos hoje, viu? Eu queria passar só aqui rapidinho. Aqui... Bom, não sei porque que ele não está indo. Bom, vamos tentar ver por aqui, então, do jeito que está. Livro de ciência de quinta série, né? O que é que esse livro fala? Qual editora? A editora IBEP. IBEP. Bom, eu vou ler só rapidinho o que ele fala. Página 181, sexo aberto, papo aberto. Sexualidade faz parte do comportamento humano e a orientação sexual e afetiva fazem parte dela. Ela contempla tanto os aspectos físicos como também os afetivos. A leitura do texto propicia um momento de diálogo sobre orientação sexual, relacionamentos e preferências afetivas. Ao conhecer diversas formas de orientação sexual e afetiva, perceber que as dúvidas e angústias podem ser as mesmas para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual. Noção, respeito pelas diferenças, passa a ser constituída de maneira mais efetiva. Então, se trabalha na cabeça da criança a ideia que tem que respeitar, né, todas as preferências sexuais.
É possível também discutir com os meios de comunicação, novelas, filmes, propagandas que exploram a sexualidade, possibilitando uma postura crítica em relação ao que é veiculado. Esse aqui é para criança mais nova ainda, primeira série, editora Saraiva, ligados com a ciência, com ciências humanas, ligados.com, ciências humanas e natureza. O que esse livro tem a nos mostrar, por exemplo? Eu vou ler aqui embaixo. A regra é não ter regra. Se seu pai trabalha fora, sua mãe fica em casa cuidando dos 4 filhos e seus irmãos, quando terminam os estudos, e seus irmãos, quando terminam os estudos, casam-se e saem de casa, se isso acontece, saiba que sua família está prestes a virar uma peça de museu. Nos últimos 30 anos, o modelo tradicional de família sofreu profundas alterações. Crianças acostumaram-se a ter 2 casas por causa do divórcio de seus pais. Mães e pais solteiros começam a tornar-se comuns. Mulheres entram no mercado de trabalho, passam a sustentar suas casas. Casais, por sinal não é casais, tá? Por favor, é pares homossexuais, gente. Casal é homem e mulher, tá? Mas vamos lá. Casais homossexuais saíram do armário e adotaram filhos. Nos próximos 20 anos, segundo vários pesquisadores, a tendência é que esses novos modelos familiares se consolidem, todos eles. Então, esse é o tipo de educação que temos para nossas crianças na escola, né? Livro de primeira série, gente. Primeira série é o quê? 6 anos? 6 aninhos, né? Como é que uma criancinha de 6 anos vai saber distinguir isso aqui? Ela vai aprender que isso aqui é verdadeiro. Entendem? Porque a gente tem que ficar monitorando o material dos nossos filhos e conversar com eles sobre o que está acontecendo na escola, né? Aqui tem fotos, né? De pares, de mulheres que adotaram crianças, né? Duplas de homens, né? Aqui 2 mulheres que adotaram, estão com a certidão de nascimento e tal, né? Isso tudo vem em foto de livro. Tá? Bom, quinta dica. Essa aqui é importante. Forme pequenos grupos ou associações de pais na escola de seus filhos para acompanhar o conteúdo dado, para conversar com os professores ou com o diretor, ou ainda tomar outras atitudes caso seja necessário. Gente, isso aqui é fundamental. É fundamental. Ainda agora no intervalo eu conversava com um amigo meu, né, que é pai, né, ele dizendo assim: Márcio, quando eu tiver conselho de classe na minha escola, será que eu posso me posicionar sobre essa questão de gênero? Você não pode, você deve se posicionar. Não se posicione sozinho. Aí eu falei para ele: ó, pega esse material que você recebeu, tire cópia e dê para os pais. Gente, vamos abrir o olho. Vamos estudar, vamos nos inteirar o que está acontecendo. Que na hora que os pais abrirem os olhos, se todos os pais forem pressionar a escola vai estar em desvantagem. Porque é a escola que tem que servir a criança, tem que servir a família. Não o contrário. É o Estado que serve a família. Não é a família que é escrava do Estado. Nós temos que começar um movimento de emancipação das famílias. As famílias têm que entender que é elas que mandam. E para isso nós temos que estudar e entender o que é que está acontecendo na escola. O que é essa tal ideologia de gênero e o que nós precisamos fazer para combater. Vamos nos unir como os pais e cobrar da escola o que é certo. Vamos começar essa cultura. É isso que nós precisamos. Tá? Então essa é a quinta dica. Sexta dica. Intere-se sobre os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que versem sobre gênero, e cobre de seu parlamentar que os exclua da pauta. A gente tem que se interessar pela vida política, gente. Olha isso aqui, ó. PL 6293/2013. Ementa. Altera o artigo 1º da Lei 9455, de 7 de abril de 97, para tornar crime de tortura o ato de constranger alguém com emprego de violência, grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental,
em razão da discriminação de gênero. Olha só o que eles querem fazer, eles querem transformar em crime de tortura, discriminação de gênero. Gente, crime de tortura está entre os crimes mais graves da Constituição, né? Junto com penas cruéis, né? Censura e tal, tortura está lá entre os piores. Isso aqui, eles querem incluir isso aqui na nossa legislação, a gente tem que ficar de olho. A gente tem que entrar naquele site da Câmara lá e digitar lá, gênero. E aí ver os programas, os PLs, projetos de lei que versam sobre isso. A gente tem que ficar acompanhando e mandar e-mail, tem que ligar, tem que ir lá no gabinete. Eu sei que não é fácil fazer isso, a gente é ocupado, eu também sei como não é fácil, às vezes, perder tempo, ligar, mandar e-mail, ir atrás. Mas, infelizmente, é o futuro dos nossos filhos. Nós temos que ter essa consciência política e cobrar que nossos parlamentares tirem isso da pauta. Ó, situação aqui, pronta para plenário. Isso eu tirei tem menos de 2 meses. Né? Um outro aqui para vocês. Ó. Já ouviram esse aqui? Estatuto das Famílias do século XXI. Olha aí a figurinha do estatuto. Ó. Família onde existe amor. Viram o slogan? Tá pequeno, vocês não vão conseguir ver, mas no cantinho direito, lá embaixo, está o autor do crime, ó. Deputado Orlando Silva, partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né? Que é o PL 3369 de 2015, que fala, no seu artigo 2º, são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre 2 ou mais pessoas, para este fim se constituam e que se baseiem no amor. E o que é amor, né? A lei definiu o que é amor? Qualquer coisa é amor. Eu vejo uma pessoa na rua, faço a mensagem com ela e digo que eu estou apaixonado por ela, é amor, e aí? Quem vai provar que não é? Na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, olha a questão do incesto aí, gente, gênero, orientação sexual, né? E a coisa não para por aí. Bom, tem muitos mais, gente. Eu não vou falar todos, porque senão são mais de 50, viu? Mas é bom a gente ficar de olho nesses PLs e cobrar do parlamentar que tire. 7ª dica. Divulgue o trabalho da Rede de Defesa da Família. Já ouviram falar da Rede de Defesa da Família? Quem aqui conhece a Rede de Defesa da Família? Ah, que bom. Aqui ninguém? Nunca ouviram falar? Olha só. É importante a gente conhecer essas armas que nós temos em mãos. A Rede de Defesa de Famílias é uma associação civil de pais de famílias que se uniram para defender os direitos das famílias sobre a educação dos filhos, tá? A maioria não sabe disso, mas o Brasil ele é signatário de um tratado chamado Tratado Interamericano de Direitos Humanos, ou simplesmente Tratado São José da Costa Rica. Esse tratado diz no artigo 12 que a escola deve fornecer ensino às crianças que esteja de acordo com os valores morais, éticos, religiosos e filosóficos dos seus pais. Então, percebam, esse tratado, como ele trata de direitos humanos, a nossa Constituição diz que ele tem um status supralegal, ou seja, ele está acima da lei. Quer dizer, ele é mais importante que uma lei, ele só está abaixo da Constituição. E as pessoas não sabem disso. E a Associação Rede de Defesa da Família, um dos trabalhos dela é justamente dar essa assessoria jurídica para as famílias. Então, assim, se na sua escola está sendo ensinada ideologia de gênero para o seu filho, você pode entrar no site aqui, ó, rededefesadafamilia.com.br, manda um e-mail, entre em contato, eles estão aqui no DF também, eles mandam uma equipe para a escola, a equipe conversa com a escola,
E aí eles tentam fazer um trabalho orientativo, no sentido de, amigavelmente, a escola se conscientizar que ela não pode ensinar aquele tipo de coisa em respeito ao Tratado São José de Costa Rica de Direitos Humanos. Se mesmo assim a escola quiser continuar ensinando, aí a associação toma as devidas medidas legais. Tá? Então é mais um aliado que nós temos. Dica, tá bom? Esse aqui é um dos meus preferidos. Conheça e divulgue a educação domiciliar. Isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, né? São pais que decidem assumir a educação dos seus filhos. Nossa, Márcio, mas isso pode aqui no Brasil, não é proibido? Não é proibido, não. Não é proibido, não. Não existe nenhum canto de nenhuma lei, nem na Constituição, nada proibindo o pai e a mãe de educar a criança em casa. O que a Constituição exige é que seja assegurada a educação às crianças. Mas não diz que deve ser escola, deve ser pai, deixa livre. E outra, o homeschooling está presente em mais de 60 países do mundo. Mais de 60. O Brasil é o país que mais cresce o homeschooling. Tanto é que em março deste ano teve um congresso, teve o 2º Fórum Mundial de Homeschooling. Foi no Rio de Janeiro, em março. Né? Tem um PL aqui, PL 3261, né, que regulamenta a questão do homeschooling. É bom a gente acompanhar para ver como é que está. Quem quiser conhecer mais, a ANED, site da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, aned.org.br. Um blog Encontrando Alegria, blogspot.com. Esse blog é de uma família Abadi, né? A família Abadi mora em Porto Alegre, uma família que se dedica só para difundir o homeschooling no país, no Brasil. Eles têm várias formas de orientar as pessoas, eles educaram todas as filhas deles no homeschooling, eles têm 4 filhas, né? Eles têm muitos vídeos, se vocês digitarem no YouTube, né, família Abadi, né, A-B-A-B-A-D-I-E, Abadi, e homeschooling, vai ter várias palestras deles falando sobre isso, né? Esse terceiro aqui é o site do fórum que teve em março, no Rio de Janeiro, né? O fórum já aconteceu, mas eu acho importante olhar, né, quem quiser se interessar, olhar o site, porque tem muita informação ainda recente lá, muita coisa bacana. O quarto, educaçãodomiciliar.com, que é um site de uma família, que essa família ela optou pelo homeschooling e ela põe, né, as rotinas dela e explica qual é a experiência dela com homeschooling em casa. E o canal no YouTube, Dicas de Homeschooling, tá? Se não der tempo para anotar tudo, depois vocês me procurem que eu passo para vocês. Vou ter que correr só que o nosso tempo está acabando. Semana passada acabou esse simpósio aqui. Primeiro simpósio online de educação domiciliar, tá? Mas se vocês digitarem no YouTube, essa palavrinha aqui, a última palavra, Simenduque. Se você digitar Simenduque, aparece as palestras lá. Estão gratuitas, tá? Também é uma forma da gente conhecer o que é o homeschooling, tá? Nona dica, conheça e ensine a teologia do corpo, né? A teologia do corpo, não sei se vocês conhecem, é um conjunto de 129 catequeses do Papa João Paulo II, em que ele fala sobre a importância da sexualidade humana vivida a partir do projeto de Deus para o homem e para a mulher. É uma abordagem filosófica, né, que pega toda digamos assim, toda a identidade masculina e feminina, tá? E assim, isso aqui, gente, é o tipo da coisa que o pai e a mãe têm que estudar e ensinar para o filho em casa, tá? Esses são os principais livros, tá? Esse eu tenho aqui, esse Teologia do Corpo que eu trouxe está ali comigo, que é um livro introdutório, tá? E o outro é o conjunto de catequese do Papa João Paulo II também, tá? É sempre recomendável, quem quiser se aprofundar na Teologia do Corpo, começar com Teologia do Corpo do Christopher West, que é o livro da esquerda, o menorzinho. Depois vai para a Teologia do Corpo, que são as catequeses, é o texto integral das catequeses. Também tem cursos online, né? Cursos na TV Século XXI, que é gratuito, né? Cursos do Apostolado Nacional de Teologia do Corpo, que são cursos gratuitos também, e o curso do site do Padre Paulo Ricardo.
O do padre Paulo Ricardo, se eu não estou enganado, parece que tem uma taxa, tá, que se paga para ter acesso aos cursos, tá? E também eu não poderia deixar de falar, conheça a página da Teologia do Corpo em Brasília, no Facebook, Teologia do Corpo Brasília. Nós temos aqui a nossa representante da Teologia do Corpo em Brasília, a Daiane, né? Daiane está aqui conosco, é a pessoa que está ali de azulzinho, é a pessoa que coordena o programa de Teologia do Corpo aqui em Brasília, né? E ela dá formação e tem muito material, uma pessoa que está sempre à nossa disposição, né? É uma ferramenta muito útil a Teologia do Corpo, né? Uma outra ferramenta é o programa Teen Star. O programa Teen Star, ele é um programa de educação holística em sexualidade, ou seja, um programa de educação integral em sexualidade, que ele aborda as várias fases do desenvolvimento sexual do homem e da mulher, desde a infância, e ensina as pessoas a viverem a correta sexualidade em cada etapa da vida, né? Aqui nós temos também o Lelo. O Lelo é o nosso representante do Teen Star no Brasília, tá? Ele que está organizando o Teen Star em Brasília. E vai haver um encontro, né, Lelo, ano que vem, né? Em agosto, né? 17 a 20? 17 a 20 de agosto do ano que vem vai ter um encontro do Teen Star aqui em Brasília. Como é que funciona? Funciona com monitores. As pessoas que quiserem conhecer o programa Teen Star, não precisa ser pai nem mãe, não precisa ser educador, não precisa ser professor, não precisa ser nada disso. Precisa só ter boa vontade, querer realmente estudar. São feitas oficinas com a fundadora do Teen Star, que é uma médica chamada doutora Pilar, uma médica chilena, e ela vem no Brasil esporadicamente, ela não vem sempre, mas ela vem só para dar essas oficinas, e ela vai preparando esses instrutores, esses monitores. O Lelo é preparado por ela. Qual é o objetivo? Que vocês aprendam, a partir de uma visão científica, médica, da medicina, o correto desenvolvimento sexual da pessoa, de maneira que a pessoa compreenda a sua sexualidade e viva a sua sexualidade de maneira equilibrada. Na verdade, ele fala tudo que a Teologia do Corpo fala, que a Teologia do Corpo fala de uma abordagem filosófica, o Teen Star aborda de uma perspectiva científica. Então, os dois são muito parecidos, entendeu? Então, vocês podem também estudar e aprender e passar para os seus filhos. E o objetivo do Teen Star, do programa de monitores, é, com a graça de Deus, a coisa caminhar bem e nós conseguimos aplicar esse programa em algumas escolas aqui no Brasil. Se os resultados forem favoráveis, forem bons, como é no Chile são resultados excelentes, assim. O índice de gravidez na adolescência caiu, né? Então, assim, as mulheres estão tendo atividade sexual mais tarde, entendeu? Então, são resultados excelentes. Se aqui no Brasil, certamente tem tudo para acontecer a mesma coisa. E nós conseguimos aplicar isso, a gente pensa, né, daqui a alguns anos, transformar o Teen Star numa política de educação, como é no Chile. No Chile, o Teen Star é política de educação. E as escolas podem livremente optar pelo Teen Star. Os pais se reúnem, pressionam a escola e dizem: nós queremos que essa escola adote o Teen Star como programa educacional em sexologia para os nossos filhos. E a escola adota. Porque lá no Chile é obrigatório. Toda escola tem que adotar um programa de educação sexual. E lá tem alguns programas que são... tem alternativa de alguns programas. O Teen Star é um deles, né? Então queremos trazer a mesma coisa para o Brasil. Só que a gente precisa de pessoas que se dediquem a estudar, a ser instrutores, né? A se preparar nesses encontros, tá? O site é esse aqui, teenstarbrasil.com.br. E a última dica: conheça e divulgue o blog De Olho no Livro Didático. Esse blog foi de onde eu tirei aqueles livros que eu mostrei para vocês, né? Esse blog aqui é excelente, porque se vocês estiverem com dúvida, se o filho de vocês está tendo algum problema com o livro, vocês vão pegar aquela lista de livros que a escola dá, e vão nesse site e vão digitar aqui. Aí, se tiver lá, é o problema. Porque esse site, esse blog, ele mostra todos os livros que têm problema, das páginas, das figuras, diz onde é que está cada figura, ele dá uma síntese do livro, né? Então, assim, livros didáticos, paradidáticos.
é uma ferramenta muito poderosa para a gente monitorar se a escola, que livro que a escola está dando para os nossos filhos. Tá? Bom, essas são as 11 dicas que nós temos a apresentar para vocês, né? Nós nos colocamos a dúvida, para tirar dúvidas. Caso vocês não tenham tido tempo para anotar, a gente repassa para vocês, tá? Os sites, tudo, qualquer informação. Nós nos colocamos agora à disposição para dúvidas e debates, caso haja algum, tá bom? Muito obrigado.